Olá, seja bem-vindo ao canal Bora Aprender. Hoje nós vamos continuar com o texto Politecnia e Formação Integrada, parte 3. A parte que veremos agora é sobre os projetos em disputas, palavras finais. Bom, nós buscaremos demonstrar que o embate pelo projeto formativo em direção à afirmação ou negação da perspectiva integral, unilateral ou politécnica, ela ocorre no âmbito do Estado, em sua relação com a sociedade civil ou nos movimentos sociais e expressam a mobilização do real pela disputa de projetos societários. As políticas educacionais dos anos 90, elas estabeleceram em seu conjunto a separação obrigatória entre o ensino médio e a educação profissional e submeteram o currículo à pedagogia das competências, intensificando o caráter instrumental da educação, especialmente no campo da educação profissional. Ou seja, lá na década de 90, a separação obrigatória aconteceu. Que separação foi essa? O ensino médio de um lado e a educação profissional de outro. E foi embasado com base nas pedagogias da competência, que é uma pedagogia inspirada na filosofia pragmática. Bom, em 2004, foi dividida a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, a SENTEC, criando-se a Secretaria da Educação Básica, a SEB, e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, a CETEC, fortalecendo esse viés da separação entre a educação básica e a educação profissional. A CETEC corresponderia ao ensino médio, desenvolvido na rede federal, enquanto a SEB seria responsável por todo o ensino médio, o que inclui o propedêutico, aquele ensino que tem como função uma preparação para quem quer prosseguir lá para o ensino superior. Além disso, a SEB também é responsável, além desse ensino médio geral, o integrado, que é desenvolvido nas outras redes públicas. Esse movimento, gente, ele também repercutiu nas relações entre o Ministério da Educação, o MEC, e as secretarias estaduais de educação, assim como no interior de cada uma delas, sempre no sentido de dicotomizar as relações, ou seja, sempre a CETEC de um lado e a SEB de outro. As duas não se conversam, as duas não se coordenam e, em decorrência disso, foram diferentes e não coordenados os projetos construídos na CETEC e na SEB. Bom, aqui nós podemos ver a separação da SEB, que é a Secretaria de Educação Básica, que é responsável pelo ensino médio, e a CETEC, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, responsável pelo ensino médio, desenvolvido na rede federal. Em 2007, sob a coordenação da SEB, o governo federal ele lançou o programa Brasil Profissionalizado, visando induzir os estados a introduzirem um ensino médio integrado. Esse programa, gente, ele foi estruturado de modo que a União financie a estrutura, enquanto os estados eles assegurem algumas contrapartidas. E essas contrapartidas, uma delas foi a criação ou uma adequação do quadro docente. Em razão de algumas distorções que decorreram do Pacto Federativo, a maioria dos estados, apesar de terem apresentado o projeto e recebido recursos significativos para executar esse programa, eles nem estão constituindo quadro de professores efetivos, especialmente no que se refere às disciplinas específicas da educação profissional. Ou seja, em 2007, o governo federal lançou esse programa, o Programa Brasil Profissionalizado, que incentiva os estados a introduzirem esse ensino médio integrado, mas ele pediu uma contrapartida. Estados constituam os quadros docentes, constituam, formem, adaptem, mas tenham professores para dar suporte a esse ensino médio integrado. Então os estados eles fizeram projetos, apresentaram projetos, defenderam e receberam um montante de dinheiro suficiente para implantar, mas os estados acabaram por não constituir esses quadros docentes. E dessa forma, o curso técnico de nível médio ele continua sem avançar na maioria dos estados. Outro movimento que nós podemos destacar é a expansão da rede federal, é a presença do Estado brasileiro por meio de instituições reconhecidas como de qualidade na periferia das capitais, em regiões mais afastadas dos grandes centros
urbanos. Isso significa a ampliação das possibilidades, gente, de muito brasileiro ter acesso a uma educação de qualidade, já que hoje em dia são poucas as redes estaduais com condições para garantir esse direito à população, apesar de ser responsabilidade dos estados essa universalização do acesso ao ensino médio. Bom, em contrapartida, nesse movimento o governo ele criou uma nova configuração para a rede federal e criou os institutos federais por meio de uma lei de 2008. E antes, a centralidade das discussões dessa rede ela estava voltada principalmente para a função social no contexto da expansão e principalmente no significado do ensino médio integrado, incluindo a modalidade da educação de jovens e adultos para a sociedade brasileira. Isso antes dessa nova configuração dos institutos federais. Antes tinha essa discussão sobre a função social, mas depois que foram instalados os IFs, os institutos federais, as discussões elas foram deslocadas para questões de cunho organizativo, ou seja, para a infraestrutura física, infraestrutura administrativa das novas instituições e para a ocupação dos cargos criados. Nesse caminho marcado pelo imediatismo e a improvisação, foi negligenciado a construção de projetos educacionais fundamentados, certo? Que são elaborados coletivamente e coerente com a realidade social local e regional de cada nova unidade. Ou seja, ao invés de produzir um projeto bem embasado, fundamentado, elaborado na coletividade e coerente com a realidade social de cada lugar, foi marcado, na verdade, pelo imediatismo e pela improvisação. Bom, então essa positividade dessa expansão, na verdade, ela é um pouco mitigada, porque cabe ressaltar que isso ocorre em meio a um recrudescimento do discurso, ou seja, um discurso que voltou ainda mais forte, inclusive oficial, de um apagão na mão de obra qualificada e que, portanto, é necessária formá-la rapidamente para atender às necessidades imediatas do mercado. Ou seja, o discurso oficial desse governo é que há um apagão da mão de obra qualificada, é que essa mão de obra ela está realmente necessitada e por isso é preciso formar esses sujeitos de forma rápida e atender à necessidade imediata do mercado. Outros importantes movimentos são as elaborações das novas diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio e para o ensino médio. Embora essa base legal para o ensino médio integrado na perspectiva da Politecnia ela seja de 2004, só em 2010 foi retomada essa discussão sobre a necessidade do estabelecimento de novas diretrizes por meio de uma proposta lá do Conselho Nacional de Educação, o CNE. Nesse trecho do artigo diz o seguinte, que paralelamente ao trâmite lá no Conselho Nacional de Educação, articulou-se um grupo de trabalho na comunidade educacional, que foi formado por pesquisadores em educação, com participação do MEC e de outros órgãos públicos, e produzindo-se 2 textos relativos às diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio e para as diretrizes nacionais para o ensino médio, com propostas encaminhadas ao Conselho Nacional de Educação. Ambos apresentam uma concepção tanto para o ensino médio quanto para a educação profissional, o que inclui todas as suas modalidades, tendo como base a politecnia e a formação humana integral, e como horizonte histórico a superação da dualidade entre formação básica e formação profissional, por meio do currículo centrado na concepção de integração e tendo como eixos norteadores o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura, ou seja, tudo aquilo que a gente vê na concepção de Marx e Engels e Grant. Esses documentos eles tiveram trâmites diferenciados no CNE. Enquanto um dos documentos foi praticamente incorporado na sua totalidade lá pelo relator, sendo a base das novas diretrizes curriculares aprovadas, a proposta para as diretrizes nacionais para a educação profissional, elas foram, de certa forma, negadas, porque se retomou
as concepções lá da perspectiva de fragmentação e de competências para a empregabilidade. Então nós podemos ver uma contradição. Enquanto as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, elas apontam na direção da formação integral dos sujeitos, as diretrizes curriculares para a educação profissional técnica de nível médio, elas vão em direção contrária. E mesmo antes de terem sido homologadas, elas já contavam com um amplo financiamento por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que é o PRONATEC, que foi criado em 2011. O PRONATEC ele ainda contribui para desresponsabilizar os estados da constituição dos seus quadros docentes da educação profissional, que é, por sinal, uma grande barreira à materialização do Brasil profissionalizado, pois quando se realiza essas parcerias com os sistemas S, Senai e Senac, visando a concomitância, ou seja, o estudo pela manhã e concomitante à tarde, por exemplo, tende a diminuir essas pressões sobre esses entes subnacionais, que no caso são os estados. Tende a diminuir as pressões por melhorias significativas na qualidade do ensino médio proporcionado às classes populares. Ou seja, o PRONATEC ele contribui para que os estados eles se sintam menos pressionados em proporcionar às classes populares melhorias significativas, já que o Sistema S vai lá e cumpre o serviço. O Estado, que no caso é o Brasil, o Estado delega às entidades patronais, que no caso são o Sistema S, a formação dos estudantes da rede pública de ensino. Só que tem um detalhe, ele financia todo esse processo, que inclusive são 24 bilhões de reais, cuja maior parte vai para o Sistema S. Bom, e nesse momento concede o direito sobre a concepção de formação a ser materializada, ou seja, o Sistema S pode adotar sua concepção de formação e materializar. Assim também é a ideia central a submissão da formação humana à pedagogia das competências e a necessidades imediatas do mercado. Ou seja, se o Sistema S tem o poder de escolher que tipo de formação ele vai dar para os seus educandos, provavelmente não vai ser uma formação unilateral, politécnica ou tecnológica, e sim uma formação baseada nas pedagogias das competências, porque ele visa formar trabalhadores para o mercado de trabalho. Bom, na contramão desse processo, há uma experiência que vem lá dos movimentos sociais e nós vamos destacar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é o MST, que ele vem se constituindo no Brasil como um protagonista, especialmente dos trabalhadores do campo. Nesse sentido, os projetos educacionais que são desenvolvidos lá pelo MST, eles constituem uma referência quando se trata de analisar as possibilidades de um projeto educacional integrado a um projeto social contra-hegemônico dos trabalhadores. Desse modo, o conceito de educação do campo, que vem sendo construído no Brasil pelo MST e outros movimentos sociais nas últimas décadas, não é somente uma construção de uma proposta de política educacional, mas uma luta conceitual, uma luta pedagógica, política e ideológica. Essa trajetória e perspectivas são referidas da seguinte maneira: são quase ao mesmo tempo em que começou a lutar pela terra, o MST, através das famílias acampadas e depois assentadas, ele começou a lutar também pelo acesso dos sem terra à escola pública. Eles agiram para provocar o Estado a agir, construíram e pressionaram políticas públicas para a população do campo e, por isso, chegaram primeiro na prática e depois no conceito, que foi a educação do campo, defendendo o direito de que uma população tem de se educar e de pensar o mundo a partir do que faz e do lugar em que vive. Essa luta do MST, que no início se concentrava na educação fundamental para crianças e adolescentes, ele foi se alargando para a educação de jovens e adultos, a educação infantil, o ensino médio e o ensino superior. O balanço de 20 anos de atuação realizado pelo setor de educação do MST indica nas suas propostas e práticas educacionais a presença do conceito de formação humana integral, baseada na união entre trabalho e educação.
O foco na realidade vivenciada pelos trabalhadores sem terra, ele constitui a referência do documento Princípios da Educação no MST, no qual são estabelecidos os princípios filosóficos e pedagógicos da proposta educacional no movimento. No que se refere aos princípios filosóficos, são enumerados a educação para a transformação social, educação para o trabalho e a cooperação, educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana, educação com valores humanistas e socialistas e educação como um processo de formação humana. Nós identificamos nesses princípios uma clara aproximação da proposta do MST às teses de Marx da união entre trabalho e educação e da unilateralidade. No que diz respeito aos princípios pedagógicos, o MST destaca a relação entre prática e teoria, a realidade como base da produção do conhecimento, atitudes e habilidades de pesquisa, conteúdos formativos socialmente úteis, educação para e pelo trabalho e vínculo orgânico entre educação e cultura. Então nós podemos concluir sobre esses princípios do MST, os elementos norteadores da proposta educacional do MST evidencia-se a centralidade na produção do conhecimento e da cultura e aproxima-se das proposições de Marx e Engels no que diz respeito à politecnia, como de Grant no que diz respeito à escola unitária. Bom, diante desse exposto, nós podemos dizer que é um imperativo ético-político a constituição da formação humana integral a partir de uma base unitária. Apesar disso, como a realidade concreta se impõe, vai nos importar explicar as múltiplas dificuldades que enfrenta a materialização dessa concepção educacional, essa concepção de uma formação humana unilateral, politécnica e tecnológica. A primeira é a disputa política direta com o capital, pois os seus intelectuais orgânicos eles defendem ardorosamente a formação para o atendimento imediato aos interesses do mercado. Enquanto isso, o governo federal ele tem uma posição ambígua. Ora ele profere o discurso da politecnia e da formação humana integral, mas ele vai pouco além das palavras. E ora assume, em nome dos interesses dos trabalhadores e dos mais pobres, os interesses do capital. Ou seja, ele diz defender o interesse dos trabalhadores e dos mais pobres, mas na verdade está a defender os interesses da burguesia. Nesse caso, ele promove algumas ações efetivas, financiando o Pronatec, por exemplo. Nas esferas subnacionais, os estados, no caso, a situação é ainda mais complexa. Nas esferas subnacionais, a situação é ainda mais complexa, porque na ausência de um sistema nacional de educação, de uma concepção educacional que lhe oriente e da coordenação das ações em nível nacional, os estados e os municípios, a cada ciclo de governo, a exemplo da esfera federal, a cada hora apontam para uma direção, quando não simultaneamente cada ente federado, ou seja, cada estado, acaba definindo seus próprios rumos e muitas vezes eles são antagônicos, eles não se concordam entre si. De modo geral, observa-se que o metabolismo do capital faz com que a educação proporcionada à classe trabalhadora ela tenha uma certa coerência interna entre as três esferas do governo, e o pêndulo pende para o tipo de formação que interessa às suas necessidades imediatas, a do capital. Então, apesar dessas dificuldades, na verdade, inclusive apesar dessas dificuldades, o metabolismo do capital ele tem uma certa coerência tanto a nível de país, de estado e de município. Essa coerência interna, infelizmente, ela está a diminuir a classe trabalhadora a um tipo de formação que interessa apenas à burguesia, aos interesses do sistema capital. Além disso, a sociedade em geral, e particularmente as classes trabalhadoras, elas historicamente elas têm acesso a uma educação de qualidade não tão interessante para o que se pensa como formação humana integral. Então ela está sempre ávida por qualquer migalha que seja atirada. E dessa forma tende a aplaudir, agradecer e até mesmo reivindicar por mais algumas dessas migalhas. E assim, ao deixarmos a academia, outros intelectuais, a maioria da classe trabalhadora e de suas entidades representativas de disputar politicamente uma concepção de ensino médio politécnico,
que se possa se concretizar como travessia rumo à unilateralidade, nós abrimos espaço e estendemos o tapete vermelho para que o capital aproprie-se de bandeiras históricas do campo socialista e a ressignifique alegremente em favor de seus interesses, com financiamento público e aplausos da população. Explicando, nós precisamos disputar politicamente uma concepção de ensino médio politécnico e que esse ensino médio politécnico ele seja uma travessia para nós chegarmos a uma educação unilateral e que nós abramos espaço para uma sociedade em que a classe trabalhadora arranque pouco a pouco o poder ao capital e possamos ter uma escola unitária como o Gramsci sugeriu. Só que o que é que acontece? A academia, vários intelectuais, parte da classe trabalhadora acaba aceitando, se conformando e até pedindo por mais migalhas que são dadas à população pelo governo federal e pelo capital. E detalhe, o capital age como se estivesse agindo em prol da classe trabalhadora, enquanto, na verdade, está agindo em prol do próprio sistema capitalista. Isso que significa o capital se apropriando de bandeiras históricas, porque ele se apropria de uma forma como se fosse uma coisa benéfica para a classe trabalhadora, e no caso, ele está ressignificando alegremente em favor dele, com financiamento público, detalhe, e aplausos da população, que se considera reconhecida, se considera agraciada, enquanto, na verdade, esses aplausos estão sendo para um momento de ainda mais exploração por parte do capital para a classe trabalhadora. Se você tem alguma dúvida, não esqueça de comentar aqui nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Esse é o canal Bora Aprender!